Olá! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a análise discriminante linear, também conhecida como função discriminante de Fisher. Qual que é o objetivo dessa análise? É dado uma amostra, um histórico de dados, classificar, discriminar um novo indivíduo como pertencente a uma população ou a outra população. Vamos entrar aqui com contexto e que vai ficar mais claro. Então, eu já carreguei aqui nossa base de dados. Nós temos 322 observações e 5 variáveis. Então, a gente visualizando essa base de dados aqui, cada observação aqui, cada linha é um cliente, e vamos imaginar que a gente está trabalhando juntamente ao setor de cobranças de uma empresa. Então, o que a gente tem observado? Que o cliente que é inadimplente, muitas das vezes, ele volta a ser inadimplente após quitar a dívida. Então, a gente quer criar uma regra, uma função para discriminar esses clientes inadimplentes. Então, esse cliente que foi inadimplente, ele está propenso a voltar a ser inadimplente, ou seja, a ser reincidente? É sim ou não? Então, a gente coletou aqui algumas variáveis, então aqui a gente tem um histórico, que é a forma de pagamento que o cliente nos contratou, a quantidade de ligações que o call center teve que ligar para cobrar desse cliente, o valor acumulado da dívida, o produto que ele tem com a gente e aqui informando, se ele foi reincidente, ou seja, dado uma vez que ele foi inadimplente, ele voltou a ser inadimplente, ou informando aqui se não, esse indivíduo aqui, ele foi inadimplente, quitou a dívida e não voltou a ser inadimplente. Então, ou seja, nossa amostra é composta só de pessoas, de indivíduos inadimplentes. A gente quer saber quais estão mais propensos a voltar a ser inadimplente após quitar a dívida, baseado nessas variáveis aqui. Então, ok, nós vamos trabalhar com esses 4 pacotes aqui. À medida que eu for andando com o código, eu vou falar qual momento que a gente vai utilizar funções que vem de cada pacote. Esse primeiro eu usei para ler a base de dados que estava em Excel. Então, a variável resposta, e algumas outras variáveis aqui categóricas, a gente vai, na análise discriminante, não tem como entrar texto. Então a gente tem que informar para o R que ele precisa de transformar ela em dummies. Por exemplo, a variável forma de pagamento. Se a gente clicar, selecionar ela aqui, entrar aqui com o comando table, a forma de pagamento pode assumir três valores. Então ele vai ser um factor de 3 níveis. Boleto. Nós temos 77 indivíduos que fez o plano via boleto, 54 indivíduos que fez via cartão de crédito e 71 que foi em débito automático. Então, por trás aqui, o R vai ter que criar n-1 variáveis binárias. Então, se a gente informar que é factor, na hora que a gente jogar na análise discriminante, o R já vai fazer para a gente. Caso contrário, a gente teria que criar essas dummies na mão. Então, eu vou converter a forma de pagamento para factor. O produto, também vou converter ele para factor, porque ele também é uma variável categórica. A gente clicar aqui. Então, vai ser um factor de 3 níveis também. A gente trabalha com 3 produtos. Então, vamos converter. E aqui a classe, que é informando se o indivíduo é reincidente ou não é reincidente, a gente vai converter de uma forma diferente. A gente vai entrar com o comando factor, não é o s.factor+, passar o vetor e entrar com esse comando aqui, levels. Por quê? Porque a gente está falando aqui, o primeiro level é o reincidente, ou seja, é o que a gente está querendo prever. É o nível de interesse. E o segundo é o reincidente. Então, após executar aqui,
se a gente executar aqui a variável, lá, levels, né? Reincidente e não reincidente. Então ele entendeu. Caso contrário, poderia vir o não reincidente primeiro, né? Então, caso ele não entendesse. Então ele entendeu o que a gente passou aqui, informando qual que é a ordem dos nossos níveis. Né? E um problema clássico também desse tipo de análise preditiva é que a ocorrência de classes desbalanceadas. A gente gerar aqui, a gente vai ver que a gente tem muito mais não reincidente do que reincidente. Né? Existem técnicas de reamostragem para equilibrar essa diferença, mas é escopo para outro vídeo. Vamos trabalhar dessa forma aqui hoje. Então, agora, a gente vai usar algumas funções desse pacote aqui, mas, inclusive, a própria função para rodar a análise discriminante vem dela também. Então, a gente quer ver o quão bom a variável valor devido acumulado, né, que é o valor que o cliente deve, o quão bom ele é para discriminar as classes reincidente e não reincidente. Então, eu entro com esse comando aqui, ldaist, data, eu passo o vetor, e o segundo argumento g, eu passo a variável resposta. E quando a gente executar, ele vai gerar a distribuição da variável para a classe reincidente e para a classe não reincidente. Então, quanto mais diferente e quanto mais distante for, né, um histograma tiver do outro, melhor discrimina. Aqui né, não está tão claro quão bom essas variáveis vão discriminar. Mas ok. A gente pode fazer a mesma coisa com a quantidade de ligações. Será que quando eu ligo muito para o cliente, ele tem chance de ser reincidente ou diminui as chances? A gente vê aqui, né, que o grupo de reincidente recebe mais ligações do que o grupo de não reincidente. Então, ok, talvez discrimine um pouquinho melhor. Então, ok, nossa população de interesse é reincidente, né? E agora a gente já vai ajustar, ele vai criar a nossa função discriminante. Então, eu criei aqui um objeto que chama discriminante linear, pode ter dado outro nome para ele, eu quis dar esse para ficar mais intuitivo. E a gente entra com essa função aqui, com esse comando, LDA, tudo minúsculo. E esse comando ele vem do mesmo pacote dos histogramas que a gente gerou aqui, esse aqui. Então aqui eu monto a fórmula. Né? Então a variável que eu quero enviar a resposta é a classe. Aí eu uso esse til, que é classe em função de quais outras variáveis? Em função da forma de pagamento, sinal de mais, em função da quantidade de ligações, mais valor devido acumulado, mais o produto. E essas variáveis vêm de onde? Então, data, é um outro argumento da função LDA, é igual a dados. Ok? Caso não quisesse, por exemplo, quisesse omitir esse argumento aqui da base de dados, eu poderia colocar aqui, dados, dólar, produto, dados, dólar, ou cifrão, né, produto. Mas eu acho mais intuitivo, mais visível, mais visual, deixar assim. Então, ok, vamos rodar a análise. Ok, rodou. Olha, criou aqui um objeto, né? É uma lista que contém 10 objetos. Antes de a gente explorar esses objetos aqui, vamos dar um plot no objeto que a gente gerou. Quando a gente executa esse plot, esse gráfico aqui é gerado. Né? Ou seja, são os scores discriminantes para as duas populações. Então, aqui em cima é o score discriminante para o grupo reincidente e aqui o score discriminante para o grupo não reincidente. Então, quanto mais distante, quanto mais diferente as duas distribuições estiverem,
melhor discriminada as duas populações estarão. Então, se eu executar aqui, discriminante linear, simplesmente executar o objeto, a gente vai ter algumas informações interessantes. Deixa eu limpar aqui, vai ficar mais fácil, ficar mais claro. Vou rodar aqui de novo. Então, aqui ele dá a fórmula, né, que a gente usou, call. Aqui ele dá as probabilidades a priori. Né? Então, no nosso histórico, a probabilidade de um indivíduo ser reincidente é essa aqui. E a probabilidade dele ser não reincidente é essa aqui. E aqui embaixo, a gente tem as médias de cada variável nas duas populações. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu só rodar de novo aqui para ficar tudo numa linha só. Aí. Ok? Então, que a variável que tem algumas variáveis dummies, né, que ele vai colocar a média dessa variável nessa população. Forma de pagamento, débito automático. Então, a média dessas variáveis na residente e média na população não residente. Então, quanto mais diferente as médias forem de uma população para outra, a mesma variável, melhor ela vai estar discriminando. A gente vê aqui ó, o valor devido acumulado. Né? Então, a média do valor devido para quem é residente, em reais, é esse aqui, 2.533. E a média do valor devido de quem é não residente é essa aqui, 2.306 reais. Então, é relativamente próxima. Se a gente pegar aqui, ó, a quantidade de ligações que o call center fez para aquele indivíduo. Então, para quem é reincidente, o call center fez, em média, 6 ligações. Para quem é não reincidente, o call center fez, em média, 1.6 ligações. Então, aparentemente, até que a gente viu no histograma no comecinho, essa variável aqui discrimina melhor, né, quem é residente e quem não é residente em relação a outra variável, como, por exemplo, o valor devido acumulado. Logo aqui abaixo, a gente tem os coeficientes, né, que monta a função discriminante. Aqui os coeficientes já estão normalizados. Alguns softwares, se eu não me engano, o Minitab, ele não dá o coeficiente normalizado de uma vez. Então aqui a gente já tem. Né? Se a gente tivesse mais do que duas populações, né, 3, por exemplo, a gente teria uma outra equação discriminante aqui. Mas nesse caso, essa aqui, a entrega, o resultado é esse. Então, até pela ordem de grandeza, a gente consegue ver, né, quais as variáveis que são mais relevantes para discriminar um indivíduo nas duas populações. Ok, vamos lá. Então, se eu entrar com um cifrão aqui nesse objeto, né, que seria onde a gente guardou a análise discriminante, a gente pode ver de forma separada. Posso ver aqui a probabilidade a priori, né, que é algo que a gente viu aqui. Eu posso ver as médias, né, para a gente estudar quais variáveis estão discriminando melhor nas duas populações. Então, são basicamente, se eu quiser pegar só os coeficientes, por exemplo, o scaling, ó, né? Então a gente consegue puxar aquilo que a gente viu completo, a gente consegue puxar o relatório informação por informação. E agora, ok, se eu quiser gerar o score para a base de dados. Então, um método muito utilizado na prática, né, é separar uma parte da amostra para validar o modelo. Ou seja, eu construo o modelo com uma parte e mando ele prever os dados que ficaram de fora. Ou seja, uma amostra de treinamento e uma amostra de validação. Mas esse processo, a gente vai deixar ele para um outro vídeo. Então, eu vou mandar
usar essa equação, né, que está guardada nesse objeto aqui, gerar os scores discriminantes, os indivíduos da própria base de dados que a gente utilizou, né, para esses dados aqui, e vou comparar, né, desses, quais que ela discriminou corretamente, né, dos que foram reincidentes, qual que realmente eram reincidentes. Então, eu vou entrar aqui com o comando predict. Esse é um comando default do R mesmo, não precisa carregar nenhum pacote. Então, o primeiro argumento que eu vou usar é o modelo ajustado, que é um objeto. Então, qual que é o objeto que a gente vai utilizar? Esse que a gente rodou aqui, né? Discriminante linear, que eu coloquei aqui. Ele vai utilizar esse modelo ajustado para fazer a predição em qual amostra. Nesse caso, na própria base de dados mesmo. A gente utilizou para construir o modelo. Então, quando eu executo aqui, ok, executou. Se eu entrar aqui, ó, predições cifrão, eu tenho 3 itens: classe, posterior e x. Classe já é qual a população que cada indivíduo foi discriminado. Então, se eu executar aqui, né, a gente vai ver aqui. Se eu entrar se eu selecionar o x, a gente vai ter um score discriminante para cada indivíduo. Ó, aqui eu tenho o score. A gente vai visualizar isso de forma mais intuitiva já já. Então, né, a análise discriminante, ela vai gerar, ela utiliza uma constante, e para valores abaixo dessa constante, né, desse limiar, quer dizer então que a população é classificada como reincidente. Se for acima desse limiar, o indivíduo é classificado na população não reincidente. O R, ele não dá para a gente essa constante. Então a gente vai calcular ela aqui agora, esse limiar, né? A constante delimitadora. Então essa constante nada mais é do que o score discriminante médio das duas populações. Então, ó, para a gente calcular ela, eu vou entrar aqui, ó, discriminante cifrão scaling. Se a gente rodar aqui, são os coeficientes da equação discriminante. Eu vou multiplicar ele pelas médias da população 2, não residente. Né? Então, ou seja, aqui eu vou falar, aqui eu tenho todas as médias das duas populações, residente e não residente. Então, eu vou abrir o colchete e passar aqui esse parâmetro 2 para avisar para ele que eu quero somente as médias da população não residente. Vou executar aqui, vai sair assim. Então, ou seja, ele vai multiplicar, né? Multiplicar cada coeficiente pela média. Então, a gente vai ter o score discriminante médio para a população 2, somar com... Aqui é a mesma lógica, só que aqui eu coloco 1 em vez de 2. Com o score discriminante médio da população 2, população 1, e divide por 2. Então, a gente executar aqui, a gente vai ter o nosso limiar aqui. Então, ou seja, para valores abaixo desse limiar, para scores discriminantes abaixo desse limiar, classifica como reincidente. Para scores discriminantes acima desse limiar, classifica como não reincidente. A gente pode visualizar aqui, ó, com esse comando aqui. Aqui eu usei são 3 comandos. View, esse view serve para a gente visualizar uma base de dados. E, né, igual eu rodei aqui, que a gente viu nossa base. cbind serve para colocar colunas lado a lado. Então, qual coluna que eu quero pôr lado a lado? A predições cifrão classes. A predição é esse objeto que a gente gerou aqui com predict. E classe é se é residente, se ele discriminou o indivíduo como residente ou não residente. E eu coloco aqui como s.character para converter isso aqui para texto. Senão ele não vai escrever residente ou não residente, ele vai escrever 1 e 2.
Então, ou seja, junte essa coluna aqui com a coluna predições X, né, que é o score discriminante, e junta também com mais uma coluna, que é a coluna teste. O teste, aqui, esse teste a gente não vai precisar dele não. Então vai juntar essas duas colunas aqui. Opa, deixa eu rodar aqui. O que ele deu aqui? Ah, tá. Ok, agora aqui vai dar. O que aconteceu? Ah, tá. Faltou um parêntese aqui. Ok. Então, né, a gente tem aqui o score discriminante. Aliás, aqui tinha mais uma coluna assim. Então, dentro do cbind, deixa eu passar aqui o limiar. Ok. Então, aqui essa coluna limiar é fixa, né? Não vai mudar esse valor. Então, a gente consegue ver, né, para os valores, comparar o score discriminante com o limiar e a população ao qual cada indivíduo foi classificado, né? Aqui é o primeiro indivíduo, o segundo indivíduo, lá aqui da base de dados. Então, agora a gente pode gerar a matriz de confusão, né, também chamada de tabela de classificação, para comparar a população que o indivíduo foi classificado com a população original dele. A gente vai entrar com esse comando aqui, ó, confusion matrix, com M maiúsculo. Para a gente trabalhar com esse pacote aqui, a gente precisa digitar com esses dois pacotes aqui instalados e carregados. Caret e esse de baixo aqui. Então, com o primeiro argumento da função confusionMatrix, eu vou pôr a classe do objeto predições, que a gente obteve aqui, né? Predições cifrão classe. Ou seja, vai ser a população a qual cada um dos 322 indivíduos da nossa amostra foi discriminado, e a população original. Lá no nosso dataframe dados, né, que a gente leu, ou seja, compara para mim a população que cada indivíduo foi discriminado com a população original deles. Se a gente rodar aqui, a gente consegue avaliar nosso modelo. Então, aqui a gente tem a matriz de confusão, né, dos indivíduos que a função discriminou como reincidente. 81 de fato eram reincidentes mesmo. Desculpa. Mas 10 deles eram não reincidentes. E ela falou que era reincidente. Dos indivíduos que ela discriminou como não reincidente, 15 era reincidente, ela fez errado. Né? E 216 realmente era não reincidente. Então aqui a gente já consegue ver a taxa de erro tipo 1 e tipo 2. Aqui a gente tem a acurácia geral do modelo. Né? Aqui a taxa de acerto geral, que é a soma dos elementos da diagonal sobre o somatório total da matriz de confusão. Aqui um intervalo de confiança para essa acurácia aqui. Coeficiente kappa. Aqui a gente tem a sensitividade, né, de todos que eram reincidentes, qual o percentual que realmente ela rotulou como reincidente. Aqui é a especificidade. De todos que eram não reincidentes, qual o percentual que ela rotulou como não reincidente. Né? Tem outras métricas aqui, mas eu vou entrar em detalhe em outro vídeo. Ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que tenha ficado claro. São muitos termos, às vezes um pouquinho confuso mesmo. Mas revejam um vídeo, se tiver dúvida, postem aí nos comentários. E se o vídeo ajudou vocês, deixem um like, que ajuda muito o canal. E se inscrevam no canal e ativem o sininho
para ir acompanhando os próximos vídeos que eu for lançando aqui. Muito obrigado, até mais.